live, nessa tarde de hoje. Você que está aí nos acompanhando, que está sempre acompanhando os estudos bíblicos, né? Hoje nós conseguimos entrar no Facebook e também no Instagram aqui da igreja, Espaço Esperança, aqui na cidade de Passo Fundo. E nós queremos dar continuidade a esta sessão de estudos sobre cultivar a presença de Deus. Você que está nos acompanhando, tanto no Instagram quanto no Facebook, você pode compartilhar essa mensagem, enviar aí para os seus contatos no WhatsApp, também no direct, e você pode assim levar outras pessoas também a ouvir esta palavra. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa tarde de quinta-feira, né, em mais um estudo sobre como nós vamos cultivar a presença de Deus. A presença de Deus é algo que nós devemos manter esta chama sempre acesa na nossa vida, na nossa casa, né? Principalmente no nosso coração. Nós necessitamos estar próximos de Deus, nós necessitamos parar para ouvir a sua voz, e hoje nós vamos falar um pouco disso. No outro estudo, nós falamos sobre a gente ser amigo de Deus, sobre como ser amigo de Deus. E hoje nós vamos aqui falar para você sobre nós descermos a casa do olheiro. Nós já tivemos aí alguns estudos onde nós falamos sobre nós estar no profundo com o Senhor, onde nós falamos sobre o altar secreto, né? A diferença do altar público e do altar secreto. Falamos também sobre ser amigo de Deus, aonde ali foi falado sobre a gente enfatizar, né, a presença dele mais do que tudo na nossa vida. E hoje eu quero trazer essa mensagem para você, falando um pouco sobre a casa do olheiro. É o lugar onde eu e você devemos estar. Se nós queremos cultivar a presença, se nós queremos ser alguém que ama a presença de Deus, que busca e prioriza a presença de Deus acima de tudo, nós devemos então estar nesse lugar, na casa do olheiro. Então, se você tem a sua Bíblia e você assim pode, abra no livro de Jeremias no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 18, versículo 1, aonde diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Então, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desce até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor: eis como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui a gente vê o Senhor falando com o profeta Jeremias, e ele diz para o profeta, né, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce. Levanta-te e desce. Descer é uma decisão. É algo que Deus pede a nós. Descer é algo que o Senhor fala: levanta e desce. Mas depende de mim e de você a decisão de descer a casa do olheiro. A decisão de desejar ter esse encontro com ele na casa do olheiro. É algo que não adianta o Senhor falar se eu e você não vamos fazer, né? Não adianta o Senhor pode falar, ó, desce a casa do olheiro, mas eu preciso decidir.
É uma decisão que cabe a mim, é algo que Deus pede, mas eu preciso decidir. Nós que precisamos e necessitamos da presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nós necessitamos tomar essa decisão. Eu vou descer. Se o Senhor está falando para mim descer, eu vou descer a casa do olheiro. Levanta-te e desce até a casa do olheiro. Nós precisamos nos sujeitar à vontade dele. Deus quer tirar a capa da nossa vida, sabe? Quando eu trouxe aqui a primeira mensagem, eu falei sobre estar com Deus no profundo, no secreto, né? E é nesse lugar onde não existe máscaras, onde não existe barreiras, aonde não existe uma capa de boa pessoa, de bom personagem, né, de bom cristão. É nesse lugar que o Senhor quer nos encontrar. A casa do olheiro, ela significa isso. Descer é tirar a capa de uma vida cheia de máscaras, de engano, e descer a casa aonde o Senhor ali vai, se for preciso, né, desconstruir aquilo que nós muitas vezes levamos uma vida inteira para construir, mas que talvez está cheia de sujeira, cheio de malformações, né, cheio de pedrinhas nesse barro. Nós somos o barro. E nós, como barro, vamos ser sim trabalhados pelo olheiro. Se você for estudar a fundo, você vai ver que o que acontece, como que é preparado. Primeiro é separado o barro, e no meio desse barro, esse barro que é separado, ele vem cheio de sujeira, cheio de pedrinhas, e o Senhor precisa trabalhar nesse barro. Eu e você somos esse barro. Nós chegamos ao Senhor cheio de pedrinhas, cheio de sujeira, cheio de imperfeições. E o Senhor, ele vai amassar o barro, ele vai trabalhar no barro. E isso não é só, é no começo da minha conversão, não. Nós precisamos desse encontro e desse descer na casa do olheiro dia após dia. Porque dia após dia nós erramos, nós pecamos, nós voltamos muitas vezes às velhas práticas, então nós precisamos descer. Cultivar a presença de Deus é isso, é descer a casa do olheiro, é nos sujeitar à vontade dele, é nós obedecermos. O olheiro não pode fazer nada na nossa vida se o vaso ele não se render. O olheiro não pode pegar nós no meio da nossa confusão, no meio do nosso dia a dia corrido e fazer algo. Nós precisamos descer. Então eu digo para você nessa tarde, para início de conversa aqui, eu e você precisamos decidir descer a casa do olheiro. É uma decisão, eu decido descer a casa do olheiro. É uma decisão entre você e Deus. Porque não adianta nós pensarmos assim, não, eu já estou há um bom tempo na caminhada cristã, eu não preciso disso, eu não preciso descer. Precisamos descer, porque infelizmente eu e você, há uma luta muito grande entre a carne e o espírito, e muitas vezes quem vence na nossa vida é a carne. Então nós precisamos descer. O olheiro só pode fazer algo na nossa vida se nós nos rendermos a ele. E é fácil descer? Você que está me assistindo, é fácil descer a casa do olheiro e ser moldado, ser transformado por ele? Não é fácil. Não é fácil descer, mas é necessário. Você pode até anotar isso e escrever bem grande, né? Não é fácil descer a casa do olheiro, mas se faz necessário. É necessário descer a casa do olheiro. Cada degrau que a gente vai descendo até
a casa do olheiro, cada degrau. Imagina você, eu gosto muito de imaginar, né? Quando eu leio a palavra, eu gosto de imaginar a cena. Imagina você que você tá numa parte superior e a casa do olheiro fica lá embaixo e você tem que descer. A Bíblia diz desce, né? Então para você descer tem degraus. Cada degrau que você desce, cada degrauzinho que você desce, você vai ficando mais próximo do propósito de Deus na sua vida. Cada degrau que você diz, eu vou descer, sabe? Cada degrau que você desce, ele representa assim o meu orgulho, o meu achismo, as minhas vontades, aquilo que eu tenho como certeza de vida, aquilo que eu acho que é prioridade, aquilo que eu penso que é a vontade de Deus para mim. Cada degrau que eu desço, eu vou dizendo não para mim mesmo e vou dizendo sim para a vontade de Deus na minha vida. Então, meus irmãos, cada degrau que a gente desce, a gente se aproxima mais da vontade de Deus para nós. Lá na casa do olheiro, no finalzinho do versículo 2, diz assim, ó: levanta-te e desce até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Que argumento melhor você quer para descer a casa do olheiro do que ouvir aquilo que Deus tem para te falar? Ouvir os seus segredos. Eu falei no último estudo nosso, na nossa última live, que o Senhor tem segredos e os segredos dele são revelados aos amigos. Então ele tem segredos para mim e para você, mas para nós ouvirmos, nós precisamos descer. Lá você ouvirá a minha voz. Lá na casa do olheiro, nós podemos ouvir aquilo que vem realmente dele para nós. Aquilo que vem realmente de Deus para nós. A Bíblia diz em João 10:27 que as minhas ovelhas ouvem aquilo que eu digo. Né? As ovelhas, nós que somos ovelhas, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Mas não é na correria do nosso dia a dia, não é no nosso acordar cedo e dormir tarde. A própria Bíblia diz, né, que em vão vigia a sentinela, porque se o Senhor não edificar a casa, é em vão acordar cedo, é em vão dormir tarde. Se você não parar para ouvir ao Senhor, para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de ti, eu preciso ouvir a tua voz, tudo isso se torna em vão, É por isso que nós precisamos decidir descer e ouvir. A transformação começa quando eu e você ouvimos. Né? A transformação ela começa quando eu e você ouvimos. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque vão ser liberadas aqui chaves importantes para a sua vida. Né? Primeiro, eu preciso decidir descer. Depois, descer não é fácil, mas é necessário. Cada degrau que eu desço, eu me aproximo mais do propósito de Deus na minha vida. E toda vez que eu desço, eu escuto a voz, aquilo que realmente vem de Deus, sabe? Eu calo as outras vozes, eu calo a minha própria voz, né? Porque às vezes a gente acha que é Deus falando e é a nossa própria vontade. Eu calo a minha própria voz, eu calo as outras vozes para ouvir a voz dele, para ser tocado por ele. Eu tenho falado isso aqui, eu acho que em todas as lives. Toda vez que nós nos encontramos com o Senhor, na sua presença, toda vez que nós descemos no profundo, no secreto, toda vez que nós paramos para ouvir, nós somos tocados por ele. E essa passagem, ela é muito clara nisso, porque é o Senhor, é o olheiro trabalhando no vaso que somos nós. É o olheiro trabalhando em nós. É uma experiência sobrenatural. Imagina você sendo tocado por ele.
você sendo tocado por ele. Isso realmente, eu sinto a presença de Deus aqui quando eu falo isso, porque eu fico imaginando, gente, a cena, o olheiro ali trabalhando no barro que é eu e você. E ele vai nos tocando, ele vai nos moldando, ele vai trabalhando em nós para que nós chegamos ao rumo do nosso propósito. Então, descer não vai ser fácil, mas vai fazer parte do propósito que ele tem para mim e para você. É descer para escutar ele e para ser tocado por ele. No versículo 3 diz assim: desci à casa do olheiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Né? Quem já viu um vaso de barro sendo feito, você já deve ter visto na televisão ou até já foi numa olaria e tá lá a roda, né? E tá lá. E o olheiro ele vai trabalhando, ele vai mexendo, ele vai dando forma àquele vaso. Quando nós descemos, nós podemos ver o Pai trabalhando. Quando você vê um olheiro trabalhando, você vai vendo ele moldando, ele vai pegando o que para amaciar o barro? Ele vai pegando água e ele vai trazendo a água para moldar aquele barro, né? Para que ele fique no formato que ele quer. Jesus é a água viva, diz a palavra de Deus. Todo trabalho começa com esta água que começa a fluir e começa a nos moldar, a nos transformar. Nós precisamos passar pela roda do olheiro e ser trabalhados pelo Senhor. Nós precisamos disso. Todo trabalho ele começa de fora para dentro? Não. Ele começa de dentro para fora. O Senhor ele começa trabalhando no nosso interior, no interior do vaso, né? Ele quer moldar o seu interior. Ele quer trabalhar dentro de mim e de você. O trabalho dele vai começar de dentro para fora, para que você possa então alcançar outras pessoas. Então ele começa a trabalhar na roda e ele vai, arrumando o vaso, ele coloca a mão lá dentro e ele vai tirando as imperfeições, ele vai tirando as rachaduras. Se ele encontra ali pedrinhas no meio daquele barro, ele vai arrumando, ele vai limpando, ele vai tirando. Mas isso começa lá dentro de mim e de você, porque nós não podemos ser vasos bonitos, né? Nossa, que vaso lindo! Como prega bem, como canta bem, como exerce bem a sua função, mas quando vai olhar lá dentro, tá cheio de rachadura. Quando vai olhar lá dentro, tá cheio de imperfeições. Não, o olheiro quer trabalhar de dentro para fora, para que aquilo que a gente colocar para fora venha fluir do nosso interior, algo real, algo verdadeiro, algo realmente que vem de uma genuína busca da presença de Deus. Então, quando o olheiro ele começa a trabalhar, ele vai trabalhando no interior do vaso, de dentro para fora. Veja como isso é lindo. E fora tudo isso, como eu já disse antes, né? É ele tocando em você. Quando você desce, é ele, é o próprio Deus tocando em você. E quando ele toca em você, você não vai ser mais o mesmo. É impossível alguém, né, que o Senhor toca continuar sendo o mesmo. E aqui no versículo 4 diz assim: como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, ele fazer melhor. Veja que essa palavra, ela é para nós. Ela não é para as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a Deus, que ainda não tiveram um encontro com Deus. Essa palavra é para nós, porque o vaso ele se estragou nas mãos do olheiro. Muitas vezes nós estamos nas mãos do olheiro, entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas somos vasos estragados, né? Vasos que não estão preparados para a batalha.
O vaso, ele se quebrou nas mãos do olheiro, isso é para mim e para você. Mesmo nós estando nas mãos do olheiro, muitas vezes nós nos quebramos, nós nos estragamos, né? E nós precisamos ser consertados. É nesse momento, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, é nesse momento que vem os questionamentos. Como pode? Como pode? Eu vou virar aqui a folha. Como pode eu, alguém que busco a Deus, que sirvo a Deus, aí você começa a pensar em tudo que você já fez até aqui, achando que não precisava descer, né? Quanta coisa você fez, quanta coisa você já ouviu, já ensinou, já falou, e aí vem as cobranças internas, externas. O que você está fazendo aí parado, né? Enquanto você está lá, o olheiro está trabalhando em você, mas vem cobranças, vem acusações, vem perguntas. O que você está fazendo aí parado? Tem tanta obra para fazer e você aí embaixo na casa do olheiro, porque as pessoas não entendem que você está sendo transformado. As pessoas muitas vezes não entendem que o olheiro está trabalhando em você para tornar você um vaso de honra. As pessoas muitas vezes não entendem que para que você possa viver o propósito, o olheiro está te reconstruindo. O vaso se quebrou nas mãos do olheiro, diz aqui a Bíblia, o vaso se estragou nas mãos do olheiro, mas ele não vai descartar aquele vaso e dizer assim, esse aqui não serve mais. Não, ele vai consertar o vaso. Ele vai preparar esse vaso para que ele se torne um vaso de honra. Ele vai consertar esse vaso para que ele se torne um vaso que cumpra o seu propósito, que descubra a sua verdadeira identidade e vá fazer aquilo que de fato é da vontade de Deus para sua vida. Então não importa quanto tempo você vai ficar na roda, meu irmão. Ficar na roda ali do olheiro faz parte do processo. E se esse vaso se estraga no melhor lugar, porque está se estragando nas mãos do olheiro. E ele vai te consertar. Ele vai te deixar pronto para que você viva o seu propósito. As pessoas não entendem quando nós estamos passando por essa reconstrução de Deus, né? Se você der ouvido às perguntas que ecoam muitas vezes dentro de você, será que realmente isso é Deus? Será que isso realmente é de Deus para mim? O seu vaso vai ficar cheio de rachaduras, de imperfeições, e nós não iremos fluir da maneira que Deus quer para nós. Um vaso com rachadura não cumpre o seu propósito. Você pode aí dizer na sua casa para você mesmo, um vaso com rachadura não cumpre o propósito. Eu não posso ser um vaso com rachaduras. Eu preciso ser um vaso refeito pelas mãos do Senhor. Tem uma canção do Diante do Trono bem antiga que diz assim: seu amor me desfaz, seu amor me refaz. E é isso que é o amor de Deus por mim e por você. Se tiver que nos desfazer, Ele vai, mas Ele vai nos refazer. Então, isso é que importa. Você está sendo tratado, você está sendo trabalhado no melhor lugar. Por isso que eu disse no início, descer é uma decisão. E descer não é algo fácil. Porque cada degrau que você desce, você está dizendo não para você mesmo. Você está dizendo não para os seus achismos, para as suas vontades. Mas você está indo rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus almeja para você. Então Ele não quer você como um vaso bonito por fora e cheio de rachaduras por dentro, não. Ele quer você como um vaso perfeito por dentro, que possa fluir de dentro para fora. É isso que Ele quer para você. O Pai vai nos quebrando, sim, Ele vai, sabe? Eu não sei se você já viu aqueles vídeos de demolição, né? Demolição de um prédio. Eles vão lá e implodem aquele prédio e ele desaba por inteiro. Só que não é assim como a gente vê
puf, deu e caiu tudo. Não, eles vão colocando nos alicerces ali os explosivos, eles vão montando por partes aquilo. E é assim em nós. Deus não vai nos desmanchar por inteiro. Puf, deu, acabou. Não, Ele vai trabalhando em nós por partes. O Pai vai nos quebrando por partes. Senão a gente não aguenta. Senão a gente não suporta. E nós precisamos descer e se permitir ser barro nas mãos do Senhor. Você precisa se permitir ser barro nas mãos do Senhor. Nós precisamos disso. A nossa caminhada cristã precisa disso. Se permitir ser barro, pois de nada adianta. Não adianta nada a gente ser um vaso bonito, cheio de obras, cheio de si mesmo, mas longe das mãos do olheiro. Longe das mãos do olheiro. A Bíblia diz assim, no versículo 5: Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor: Eis como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, muito mais vale nós sermos vaso de barro, ser barro em suas mãos e nos deixar ser moldados por Ele. Nós somos barro e nós precisamos entender isso. Quando nós descemos à casa do olheiro, quando nós decidimos cultivar a presença de Deus em nós, quando nós decidimos priorizar a presença de Deus em nós, eu já disse isso aqui em outros estudos, no dia mau é a presença de Deus que te sustenta. No dia da dificuldade, é aqueles encontros que você tem com Ele todas as manhãs ou todas as noites. É isso que te mantém de pé. Você não olha para o vento, você não olha para as ondas, você não olha para as adversidades, porque você tem encontros diários com o teu Deus. E você sabe que Ele é aquele que te molda, Ele é aquele que te transforma, Ele é aquele que toca em você, é aquele que toca em você e que tira tudo aquilo que te impede de viver o teu propósito. Então as lutas vêm, as adversidades vêm, as dificuldades vêm, mas nada tira você do seu propósito. Então muito mais vale você ser um barro nas mãos dele e se deixar ser moldado do que ser um vaso cheio de si mesmo e vazio dele, sabe? Nós precisamos entender isso, nós precisamos, porque todo barro, ele traz um tipo de sujeira. Nós, como barro, nós trazemos sim sujeira, pedrinhas, e nós precisamos passar por esse processo de ser separado, de ser amassado, né? O olheiro vai nos amassar, e esse amassado, o olheiro muitas vezes dói, mas faz parte do processo. Separado, amassado, colocado na forma e passado pelo fogo purificador de Deus. O fogo faz com que o vaso que somos nós se torne resistente. Então, para que você suporte todo esse processo, você precisa ser aquele que busca, aquele que prioriza, aquele que diz: Senhor, está doendo, mas o Senhor está aqui comigo e isso que importa. Senhor, eu estou com medo, mas o Senhor está aqui comigo e eu posso sentir a tua presença. Senhor, eu não sei o que vai ser do meu futuro, mas o Senhor está aqui comigo e isso é que importa. Sabe, é você priorizar tanto a presença de Deus na sua vida, que pode sim vir o dia mau, mas você vai dizer: não importa, porque eu tô passando pelo processo, isso tudo faz parte do processo de Deus na minha vida.
E se eu tiver que ser amassado, eu vou ser. Se eu tiver que passar pela forma e eu me estragar nas mãos do olheiro, mas eu tô nas mãos do olheiro. E ele vai me refazer. E quando eu for pro fogo, isso vai me deixar mais forte, mais resistente. E quando eu for pro fogo, ali no fogo, o Senhor, Ele vai estar te moldando. No fogo, o Senhor, Ele vai estar te deixando resistente. Gente, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração, tudo isso serve como preparação, como processo de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ela é a bússola que nos leva ao lugar de cura. E a casa do olheiro é esse lugar de cura. Muitas vezes nós queremos sim, eu quero, Senhor, ser tocado, toca na minha vida. Até a gente canta, né? Toca na minha vida, Senhor. Mas de forma rasa, sem ser quebrado, sem deixar que Ele conserte as nossas rachaduras. Isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Ser tocado por Deus não é uma emoção num culto, uma emoção num louvor específico. Não, eu preciso botar esse aqui, porque daí com esse aqui eu sinto a presença de Deus. Não, isso é emoção. Você precisa sentir a presença de Deus sem nada superficial, sem nada externo. É algo que vem de dentro para fora. É algo que vem de dentro para fora. Então, não queira ser tocado por Deus de maneira rasa, mas queira ser tocado por Deus de maneira profunda, que Ele vá mexer e vasculhar lá dentro de você. E se Ele tiver que amassar você, sabe, para tirar toda a imperfeição, se Ele tiver que amassar, né, desmanchar, você vai ficar totalmente sem forma, sem saber o que você é, mas Ele sabe quem você é. E Ele está trabalhando em você para que você cumpra o teu propósito. E Ele vai começar a te moldar, te modelar. E aí, se Ele vê uma imperfeição, de maneira profunda, não de maneira rasa, Ele te desmancha de novo e começa de novo. Porque Ele quer que a essência, o melhor de você, Ele quer que você, como vaso, seja algo o melhor para cumprir o propósito. Um vaso com rachadura não cumpre propósito, gente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser esse vaso que o Senhor pode colocar ali água, pode colocar ali o seu vinho, pode encher de óleo que não vai escorrer, que não vai vazar, porque é alguém que foi feito, que foi passado por todo o processo. Nós devemos calar todas as vozes internas e externas e ouvir somente a voz do olheiro. Nós estamos sendo quebrados no lugar mais seguro, nas mãos do olheiro. Todo o processo que nós vamos passar na casa do olheiro, ele vai nos levar a um amadurecimento. Nós vamos crescer nele. Nós vamos crescer nele. Então eu quero dizer para você nessa tarde, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O passar pelo processo da escolha, do descer, do ser separado, do ser amassado, do ser colocado na forma e o passar pelo fogo, tudo isso é propósito para que eu e você possamos alcançar o nosso objetivo maior, que é viver o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos disso, nós necessitamos disso. Nós dizemos assim, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Faz em mim como o Senhor bem entender, faz em mim aquilo que é segundo o teu querer, segundo a tua vontade para mim. É você dizer assim, Senhor, eu já estou cansado de viver por mim mesmo. Eu já estou cansado, Senhor, de viver pelos meus achismos, por aquilo que eu acho que é o correto. Eu quero viver, Senhor, conforme a tua vontade para mim.
Eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, que a minha vida ela entre sujeita à tua vontade. Eu quero viver no centro da tua vontade. E tudo isso acontece, meu irmão, minha irmã, quando você prioriza a presença de Deus. Quando você deixa o Senhor te tocar. Eu tenho falado muito isso aqui e eu volto a dizer. É você tirar a capa. É você tirar as máscaras. E é você não levar ninguém, não leva ninguém nesse momento na casa do olheiro. Você vê que ele desceu sozinho. Muitas vezes nós queremos levar a família inteira, quando na verdade ele quer começar em nós. Primeiro em nós. E depois ele vai trabalhar através de nós. Então, o primeiro é de dentro para fora, é em você. Primeiro é em você. Primeiro é você que tem que descer a casa do olheiro. É você. Não queira levar a família, não queira levar as suas preocupações com o filho. Tudo isso Deus sabe. Mas Ele quer primeiro tratar em você. Primeiro Ele quer tirar de você os traumas, os medos, as angústias. Primeiro Ele quer tirar de você tudo aquilo que te impede de fato você se aproximar dele. De fato você viver uma vida na íntegra com ele. Primeiro Ele quer tirar de você tudo aquilo que te impede de ser parecido com ele. Sabe? As pedrinhas no barro, a sujeirinha no barro, Ele vai tirar. Ele vai tirar porque Ele quer ter um encontro real e verdadeiro. Então, a gente não pode descer a casa do olheiro, querer ser tocado pelas mãos do olheiro de maneira rasa, de maneira superficial. Não, isso não acontece com Deus. Com Deus não, porque Ele nos conhece no profundo. E Ele quer que eu e você venhamos nos entregar totalmente a Ele. Totalmente. Eu escrevi aqui que nós somos vasos de barros pequenos, tão pequenos quanto aquele vaso de alabastro da mulher em Betânia, mas que pôde carregar um perfume precioso. Não importa o tamanho do vaso, a gente pode ser um vaso pequeno, mas nós carregamos algo precioso. Você pode pensar assim, mas para que propósito é esse que Deus tem na minha vida se eu sou tão insignificante, eu sou tão pequeno? Mas o que você carrega é precioso. O que você carrega pode mudar vidas, pode mudar destinos, pode mudar famílias, a sua principalmente, e a de outras pessoas. Então aquilo que você carrega, mesmo você sendo um vaso pequeno, é precioso para Deus. E Ele quer sim trabalhar em você, moldar você. Ele quer, Ele deseja. Então nós precisamos nos deixar ser quebrados. Isso mesmo. Nós precisamos nos deixar ser quebrados e permanecer na olaria. Porque é nessa constância de moldar o barro, de amassar o barro, é nessa constância que nós somos curados. E o Senhor vai nos aperfeiçoando até nós cumprirmos o nosso propósito. Então eu digo para você nessa tarde, de tudo que eu falei aqui, que você guarde pelo menos isso. É importante nós permanecermos na olaria, porque é na constância de moldar o barro, de amassar o barro, que nós somos curados por Deus, para que a gente venha cumprir o nosso propósito. Você quer cumprir o seu propósito? Você que está aí me assistindo nessa tarde, você quer cumprir o seu propósito? Então você precisa permanecer na casa do olheiro e deixar com que ele venha te moldar. Se tiver que te amassar, vai te amassar. Vai doer, mas ele vai curar você. Não permita mais viver uma vida com Deus de maneira superficial. Viva uma vida com Deus no profundo, descendo
Cada degrau que você desce é uma renúncia que você faz. Cada degrau que você desce à casa do olheiro é uma renúncia às suas vontades, aos seus desejos. Cada degrau que você desce é uma renúncia, mas também é um sim para a vontade de Deus na sua vida. Também é um sim para você. É um sim seu para o Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais viver de maneira superficial. Eu não quero mais, Senhor, buscar a Tua presença e me relacionar contigo no raso. Eu quero me relacionar contigo, Senhor, no profundo. Eu quero, Senhor, que se o Senhor tiver que me quebrar e me fazer novamente e me amassar como o Senhor fez com esse barro, eu quero ser, Senhor, esse barro amassado, mas amassado nas tuas mãos, do que ser um barro bonito, um vaso bonito, longe das mãos do olheiro. Não permita-se viver longe das mãos do olheiro, mas queira sim, busque isso com intensidade. Senhor, eu vou descer quantas vezes for necessário. Eu vou permanecer na olaria quantas vezes for necessário para que eu seja curado, para que eu seja restaurado, para que eu me torne alguém resistente, firme no meu propósito, no meu chamado, porque o Senhor, Ele vai trabalhar em você e através de você, muitos vão alcançar também o seu propósito. Essa é o real sentido de se descer à casa do olheiro. É deixar com que ele trabalhe em você, dentro de você, para que de dentro para fora você possa alcançar outras vidas. Em você, em mim, através de mim, para outras pessoas. Então, que nós possamos entender isso. Descer à casa do olheiro, tá em pecado. Desceu porque tá em pecado, não. Desci porque eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso descer sempre e ser moldado e ser refeito pelo olheiro. Todas as vezes que ele me chamar, veja que não foi algo espontâneo, não foi assim, eu vou lá, eu vou descer. Não! Veja que no versículo 2 ele diz: levanta-se e desce até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. É um convite, né? É um convite, você precisa descer, Jeremias. O povo de Israel precisa descer. Eu e você precisamos descer. Isso nunca vai partir de nós de maneira espontânea, porque a gente sempre vai querer fugir do processo. Mas nós precisamos ouvir as palavras de Deus, aquilo que Ele tem para nós. E isso é só lá, na casa do olheiro. Que eu e você possamos entender isso. E sempre que for necessário o Senhor falar, a gente diga sim. Eu estou aqui, Senhor. Eu vou descer. Eu vou dizer não para mim mesmo, para as minhas vontades, mas eu não abro mão, Senhor, de ouvir e de priorizar a tua presença. Eu não abro mão, Senhor, de estar contigo, não de maneira rasa, mas de maneira profunda. Me aprofundar em te conhecer e seguir em te conhecer. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa tarde. Eu gostaria que você que diz assim: eu quero. Eu preciso descer à casa do olheiro e ser tocado por ele, ser moldado por ele. Que você, assim como eu reconheço que se não é o Senhor dizer vem e desce à casa do olheiro, porque lá eu vou falar contigo, né? Os segredos de Deus serão revelados para mim e para você nesse lugar. Ele tem segredos para nós. Lá nesse lugar ele vai falar contigo. E ele vai falar com você, sabe por quê? Porque você vai deixar ele falar, você vai estar lá só para isso, né? Você não está lá por outro propósito, você não está lá porque você quer as bênçãos, não, você vai estar lá porque você quer ser quebrado, você quer ser moldado, você quer passar pelo fogo, você reconheceu tudo isso.
E Ele tá vendo você ali, sabe? Sem aquela, como é que eu posso dizer, sem aquele orgulho, né? Eu sou, mas eu não sou nada, Senhor. Eu preciso descer e é por isso que eu tô aqui. Fala comigo, toca em mim, Senhor. E Ele vai moldar você. E a partir daí você vai viver o seu propósito. Amém? Fecha os teus olhos, então, nessa tarde. Senhor Jesus, nós reconhecemos, Pai. Reconhecemos que necessitamos descer a esse lugar, Pai. Esse lugar, Deus, aonde eu vejo, Deus, uma escada, aonde nós vamos descendo degrau por degrau. O degrau do orgulho, o degrau do achismo, o degrau, Senhor, da onde nós achamos que não precisamos. Deus, o degrau, Senhor, das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso eu, da nossa carne, Pai. E nós vamos descendo cada degrau, Senhor. E nós vamos reconhecendo, Deus, em cada degrau que nós descemos, que nós precisamos ser tocados por Ti, Deus. Deus, quando o Senhor nos coloca na roda, Pai, e começa, Deus, a nos moldar, a trazer a água, Deus, que é o Teu próprio Espírito, que é o Senhor, Pai. E começa a nos moldar, e começa a nos amassar. Deus, é o Senhor trabalhando em nós, Pai. Deus, muitas vezes dói ser amassado, muitas vezes dói ser refeito, mas é melhor, Pai, passar por todo esse processo, Deus. É melhor, Deus, ser transformado em barro novamente. Não ser nada, não carregar títulos, não carregar nada, Pai. Ser apenas barro, Deus. Mas ser barro nas Tuas mãos, Senhor. Ser barro, Deus, nas Tuas mãos, Deus, faz toda a diferença, porque o Senhor nos separou, o Senhor está agora nos amassando, nos limpando, Pai, para que nós possamos resistir, Pai. Nós vamos ser colocados na forma, nós vamos ser tratados, Pai. Tratados nas áreas onde nós fomos machucados, tratados, Deus, nas áreas onde há rachaduras, aonde há mágoas, aonde há ressentimentos, Deus, tratados, Pai, nos lugares aonde nós não deixamos ninguém tocar, mas o Senhor, Deus, nós deixamos tocar. O Senhor, Deus, porque nós estamos cansados de uma vida contigo no raso. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais do Senhor em nós, Pai. O Senhor pode, Pai, nos tocar onde ninguém pode. E o Senhor nos refaz. O Senhor nos dá, Deus, a forma que o Senhor quer. E depois, Deus, o Senhor nos leva a passar pelo fogo aonde nós somos purificados, Deus. Deus, pelo fogo aonde ali, Senhor, nós estamos sem ninguém, Pai, é só nós e o Senhor, ó Pai. E esse fogo nos purifica, Pai. Esse fogo nos torna resistentes, Deus. E todo esse processo, ele começa de dentro para fora, Deus. E nós vamos ganhando vida, a vida que está em Ti, Pai. Para que nós possamos cumprir o nosso propósito, Deus. Obrigado, Senhor, por nos chamar a descer. Obrigado, Deus, pelo Teu amor que não nos abandona, que não nos descarta. Obrigado, Deus, pelo Teu amor que nos olha e diz assim: esse vaso está com rachaduras, esse vaso está com imperfeições. Mas o Senhor não desiste, o Senhor nos chama a descer para trabalhar em nós, Pai.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua beleza que nos chama de volta e nos faz e nos refaz novamente, Pai. Obrigado, Deus, porque eu sei que quando nós obedecemos e quando nós ouvimos a tua voz, nós podemos cumprir o nosso propósito, Pai. Obrigado, Senhor, porque através de nós, começa em nós, Pai, para que possa fluir, Deus, depois, para que outras pessoas depois também possam encontrar o seu propósito, Deus. É assim que o Senhor faz. Que nós venhamos permanecer, Deus, na olaria o tempo que for necessário, Pai. Porque o Senhor vai trabalhar em nós e vai nos curar e vai nos moldar, Senhor, conforme a tua vontade, para que possamos viver os teus propósitos para nós, para que possamos viver, Deus, os teus desígnios para nós, Senhor. Senhor, obrigado por cada vida, Deus, que ouviu essa palavra, que o Senhor possa tocar no profundo dessa pessoa. E se tem alguém, Deus, vivendo de maneira, Pai, rasa, superficial, que ela possa se voltar para Ti nesse dia de hoje, Pai. Voltar, Senhor, à casa do olheiro, Pai, e viver, Senhor, da maneira que lhe agrada. Senhor, nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Mesmo nós sendo, Deus, vasos pequenos, nós sabemos que carregamos um perfume precioso, Pai. E nós queremos derramar esse perfume aos Teus pés, Senhor. Nós queremos nos derramar por inteiro, Deus, a Ti, Senhor. É o que eu te peço, Deus. E te agradeço por cada vida, Pai. Por cada pessoa, Pai. Peço que o Senhor renove e fortaleça a cada um, Deus. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. E graças a Deus. Respira bem fundo, né? Você que tem aí a oportunidade, e agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele porque Ele é Deus contigo. Ele é Deus conosco. E Ele faz isso, né? Ele nos chama a descer, mas não para nos humilhar, não para nos machucar, mas para fazer de nós alguém melhor, que viva o seu propósito, que entenda a sua identidade. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa ser igual o vaso da esquerda ou o vaso da direita, você precisa ser você nas mãos do olheiro. Amém? E é isso que Ele quer para mim e para você, que nós sejamos nós mesmos nas mãos dEle, tratados, moldados, né? Resistentes ao fogo, mas que nós sejamos nós mesmos. E que nós venhamos entender isso e cultivar a presença de Deus em nós. Eu agradeço você, a sua companhia, você que esteve aqui até o final. Eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, Ele falou contigo. E lembrar você que nesse domingo, 9 da manhã e também às 18 horas, nós temos o nosso culto, né, presencial pela manhã e à noite presencial e online também. Se eu não me engano, nesse domingo é a Santa Ceia, né, o segundo domingo do mês. Então você é o nosso convidado especial a estar conosco aqui na nossa igreja, na Rua Uruguai 2104, próximo ao Iote. E na terça também nós temos a live às 20 horas e na quinta-feira que vem nós temos a live com a irmã Claudete também sobre o Sermão do Monte. Você é o nosso convidado especial. Daqui 15 dias, né, a cada 15 dias eu volto e nós vamos aqui então já trazer uma palavra, né? Eu vou estar falando um pouco mais sobre esse perfume precioso que eu e você carregamos, né? Esse perfume que nós precisamos aí derramar aos pés do Senhor. E eu creio que vai ser já a última palavra desse estudo, né? Que nós estamos aí nos preparando já para o nascimento da Manu, a Manuela, que nasce em junho. Então eu acredito que a próxima live já vamos encerrar o nosso estudo, mas depois nós retornamos com mais palavras, com mais mensagens. Eu quero aqui, antes de encerrar, agradecer a cada irmão, a cada irmã que orou pela vida do meu esposo, né, que positivou para a Covid.
Hoje é o último dia dele de quarentena, graças a Deus ele passou pelo deserto, passou por tudo aquilo, e eu agradeço, né, de coração a cada um que orou, que intercedeu pela nossa casa. Graças a Deus, só ele pegou, eu e as meninas não pegamos, né? Eu estando grávida seria perigoso, mas o Senhor nos guardou em todo o tempo, e eu agradeço as orações de todos por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Passamos, né, pelo vale da sombra da morte, porque é complicado esse vírus, mas o Senhor foi conosco. E quando nós, como eu disse aqui, quando nós temos a nossa vida nele, quando nós priorizamos a presença dele, nós podemos passar pela tempestade e nós temos a certeza de que ele está conosco todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe você então, que você tenha aí um restante de dia abençoado nesta quinta-feira. Essa palavra vai ficar lá no YouTube, né, da nossa igreja, no YouTube Espaço Esperança. Se você quiser compartilhar depois com outras pessoas, você pode assim fazer. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.